Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, e você tá no lugar certo. Zapiou aí, o pastor Thiago pergunta, o que é zapiou? Zapiou é aquilo que tem uns caras que fica com o controle remoto na mão e fica trocando de canal assim, coceira, incessantemente. Né? Então, zapiou, de repente parou aqui na Boas Novas, você tá no lugar certo. Aqui é conteúdo de primeira, aqui é coisa boa para abençoar a sua casa, a sua vida. Fica ligadinho, tá? Ó, tô com 2 livros legais aqui do pastor Amadeu Vieira. A Ordem é para Marchar. Lançamento, pastor Amadeu? Lançamento. A Ordem é para Marchar. Isso aí, prefácio do meu amigo pastor Abner Ferreira. Isso aí. E tem um outro aqui, ó, Nas Garras do Pentecoste. Pastor Amadeu Vieira. Um livro muito envolvente que fala de avivamento. Bacana. Escrevi na Europa. Legal. Legal, a gente tá aqui com 2 livros bacanas do pastor Amadeu e com pastor Jonathan, pastor Tiago, pastor Silas, só galera fera. Rapaz, cada pergunta aqui vira um tema. Rapaz, o negócio é de substância, né? Mas hoje as perguntas, não sei se a produção fez de propósito, tudo tem a ver com essa questão. Então eu vou na mesma temática. Tem uma pergunta que diz assim, em Gênesis 18:8, Ló quer entregar as filhas virgens em troca para os homens de Sodoma não fazerem nada com os anjos. Minha pergunta é, a atitude de Ló foi errada em querer entregar as filhas ao perigo, sendo que os anjos poderiam se defender, sendo eles imortais? Francilmar. Caramba, puxou um texto lá de trás. Negócio de uma contextualização de Sodoma e Gomorra. Outro dia eu estava falando sobre isso. Não, a gente está no mundo, eu nunca vi esse negócio. Não, no passado tinha uns negócios também muito brabo. Né? A grande questão, Lira, é que tem muita coisa que está na Bíblia que são exemplos a não serem seguidos. Né? Nem tudo que está na Bíblia é bom no sentido, eu tenho que fazer igual, né? Você tem aquela visão da Bíblia sem exercer a hermenêutica, a exegese, né? Sem o bom senso. Agora, nessa questão específica de Jó com as filhas, era uma questão de honra. Jó sabia quem eram aqueles varões. Ló, na verdade, Ló. Ló sabia quem eram aqueles varões. Eram mensageiros de Deus, eram seres celestiais. Né? Então, numa situação de desespero, a gente conhece aquele ditado que diz situações extremas pedem atitudes extremas. Numa situação desesperadora, onde as pessoas estavam quase invadindo a casa dele e iam cometer um pecado que ia desencadear na destruição, como desencadeou, né? Na destruição de todo aquele vilarejo, de toda aquela cidade, ele tomou uma atitude, né, que estava contextualizada com a cultura daquela época, né, de entregar as filhas dele, né? Então ali tem a ver com honra, com você saber quem tá te visitando, com você honrar os seus visitantes. É uma questão cultural, contextual com a cultura da época, mas não se cabe a hoje, não tem nada a ver com os dias atuais. Eu vejo isso aí, Lincoln, como uma precipitação da ação do homem. É tipo como Abraão e Sara. Deus falou para Abraão, vou te dar um filho, vai gerar um filho, e vai ser de Sara. O que Sara faz? Ela tenta ajudar Deus, ela antecipa o plano de Deus e manda Agar deitar com Abraão. Deus não mandou. Então eu vejo Ló também como uma precipitação. Deus estava no controle, ali eram anjos do Senhor, que se materializaram, varões, e Deus estava no controle. Então, primeiro que Ló ele não foi exemplo de nada. Então, a atitude de Ló, como disse o pastor Tiago, não é para ser imitada, e ele também se precipitou, ele deveria esperar o tempo de Deus. Então, tem pessoas que querem ajudar Deus, deixa Deus agir, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, os teus planos não são os planos de Deus. Então, quando Deus quer agir, ele age às vezes de maneira, aliás, sempre Deus age de vias anormais. Deus usa as coisas que não são para confundir os que são. Então, Deus chama um casal como Abraão e Sara, já de idade, não chamou um casal de jovem da terra de hoje, chamou um casal de idoso, para gerar uma semente de uma grande nação. Isso é incoerência. Deus deveria chamar um casal novo, 18, 19, mas chamou uma pessoa com mais de 80 anos, chamou 2 idosos para gerar uma nação, porque Deus, ele usa o contraditório. Então, cabia a Sara esperar o tempo de Deus. Então, ela colocou H dentro da sua casa e depois pagou o preço disso. Então, acho que as pessoas, acho que para mim aí, vejo de Ló, uma precipitação, e ao invés de esperar o agir de Deus, ele quis agir por Deus. E aí, totalmente errado. Eu nunca daria minha filha. Os amorreus, né? Foram um dos maiores calos
No E calcanhar criou de Israel, situações depois difíceis. Agora, só para concordar aqui, né, com a filhinha, que a gente faz. É uma realidade, né? Como os irmãos falaram, tipo assim, o Antigo Testamento ele relata o que aconteceu. Não quer dizer que se você precisa fazer o que vai acontecer de novo. Mas o que eu fico me perguntando, né? Quando eu leio um texto como esse, qual é o tamanho e qual é o grau da minha fidelidade com Deus, do meu zelo pelas coisas eternas, né? Pelas coisas sagradas. Esse cara, ele tá com 2 anjos que ele sabe que são do Senhor, que são mensageiros de Deus na sua casa, e o zelo dele, o temor dele, né, o cuidado com aqueles anjos é tão grande que ele pega aquilo que ele tem de mais precioso e dá para os caras, fala, meu irmão, por favor, não toca nos anjos, porque eles são eternos, porque eles são da eternidade, eles não são daqui, entendeu? Então, assim, ó, fica com as minhas filhas. Se vocês fizerem isso, o rodo vai passar. Pois hoje a gente acha um celular na rua e a gente desliga, assim, né? Muitas pessoas acham um celular na rua e desligam o celular para não ter que devolver. Isso para mim é falta de temor nas coisas eternas, porque se você tem um caráter, se você tem um caráter em Deus, você vai devolver aquele celular ali. Mas como o nosso temor, nosso zelo pelas coisas do eterno estão tão defasadas que, eu não devolvo um celular, vou entregar minha filha. Entendeu? Eu não devolvo um troco que venha a mais, eu vou entregar minha filha. Coisa não, tá? Tô só Contextualizando. tô só falando, coisa não. Eu não vou entregar minha filha, tá entendendo? Então, assim, é fato, não necessariamente a gente vai precisar repetir essa realidade, mas esse temor, ele vem sobre nós, nos dias de hoje. E a gente tem que se questionar quanto a isso. Tipo assim, se eu não entrego meu celular, eu vou entregar minha filha? Tá doido. Com toda a guerra que teve, discussão entre os pastores de Abraão e Ló, Ló tinha um coração diferenciado. Ele é o homem que vai fazer o alimento para aqueles anjos, para aqueles homens, que ele não sabia até então que era anjo, sabia que era uma aparição, sabia que era alguém enviado. E no contexto histórico e de costumes da época, quando se vinha um hóspede à sua casa, você tinha que guardá-lo, ele com a sua própria vida. E ele, por ter um coração diferenciado, ele usa esse extremo, né, de dar as suas filhas virgens para que aqueles homens não molestassem aqueles seus hóspedes que estavam ali, que ele também não sabia de que natureza aqueles homens vinham, que eram especiais, eram. E ele colocou em xeque, né, a vida das suas próprias filhas. Até porque também foi por essa razão que ele sai. E a mulher dele vira estátua de sal e etc. Então, o que daí é um homem especial, capaz de usar subterfúgios extremos para proteger os seus hóspedes. E aí houve o quê? Uma bênção para a vida dele. Ele foi o único homem que saiu com todas as consequências. Rapidinho, para a gente terminar esse bloco, mais uma pergunta que tem a ver com essa temática. Estou com dificuldades com relação a pecados sexuais. Devo parar de ir à igreja até conseguir me consertar com Deus e parar com esse pecado específico? Anônimo. Nunca parar de ir à igreja. Igreja é lugar de gente pecadora. Que nem hospital é lugar de doente. Igreja é lugar de pessoas que precisam ser curadas. Jesus, ele deixou isso bem claro. Quando os fariseus o criticaram por entrar na casa de publicanos, Jesus usou uma metáfora que é verdadeira e disse: o médico não é para os sãos, o médico é para o doente. Agora, a Bíblia também diz que aquele que confessa, em Provérbios, que aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Ele precisa de ajuda, ele não precisa de pedrada, ele não precisa de cruz, ele precisa de misericórdia. Então ele tem que buscar auxílio no seu líder espiritual, buscar confessar o seu pecado ao seu líder espiritual. Se ele vê o seu líder como alguém capaz disso, porque muitos pastores às vezes escutam a confissão do pecado e depois aquilo vira tema da mensagem do culto de domingo, e aí isso não ajuda em nada, acaba expondo a pessoa. E uma situação de constrangimento. Então muitos pastores às vezes fazem um gabinete, o jovem... Eu já tive na minha igreja uma jovem de 19 anos, me buscou no gabinete, conversou comigo e falou: pastor, eu era virgem até ontem eu tive uma relação com um rapaz, estou profundamente arrependida, estou amargurada. Uma jovem cantava no grupo jovem e ela confessou diante de mim o pecado e ela falou: pastor, quanto tempo o senhor vai me dar de disciplina? 30, 60, 90, 1 ano, 10 anos? Eu falei assim: eu não vou te dar nem 1 minuto de disciplina, porque você confessou, e a Bíblia diz que aquele que confessa... Eu perguntei: qual é o sentimento que você tem? É de arrependimento?
Porque ninguém iria se expor se não tivesse se arrependido. Pior seria se ela continuasse cometendo aquele pecado em oculto, e a Bíblia diz que não há nada que esteja oculto que não há de ser revelado, e ela pagaria... Aí sim, se isso viesse à tona, ela deveria ser disciplinada. Mas quando ela vai ao gabinete, se abre ao seu pastor e diz com o coração sangrando, né? Rasgou não as vestes, mas rasgou o coração, como a Bíblia diz, e eu falei assim, olha, vai... Não peques mais, como Jesus disse, e você não tem nenhuma disciplina a cumprir. Você confessou o seu pecado e você está deixando. E ela falou, pastor, eu agradeço, orei por ela, e ela saiu dali satisfeita, porque a palavra de Deus diz que Deus é Deus. Quem quer misericórdia, dá misericórdia. Pastor Silas. Eu preciso ir pro break rapidinho. Rapaz, o negócio aqui é profundo, hein? O mistério é profundo. É porque a gente estava com a outra pergunta de Ló, aí ela pegou o bloco todo. Mas eu volto no próximo bloco. Segura que tá esquentando. A palavra volta com o pastor Amadeu. Eu volto já. Antenados volta já. Segura rapidinho, aqui na Boas Novas tem sempre uma programação muito bacana. No nosso Antenados, assuntos relevantes para a sua vida. Não zapeia não que eu já volto.